agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Pela saúde emocional de crianças. Como é que é? A SEC. Ok. Bem, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para fazer esse programa que tem sido sucesso de audiência. Desde já eu agradeço os inúmeros e-mails, as inúmeras mensagens pelo WhatsApp que nós temos recebido. É sempre bom saber isso daí e peço para que os nossos telespectadores continuem a prestigiar o nosso trabalho. Hoje nós temos a felicidade de contar com a presença dessa simpatia, que é a Tânia, que é a presidente da ASEC, né? Isso, Associação pela Saúde Emocional de Crianças. Exatamente. E também do nosso já tradicional, o nosso contraponto do CVV, que a gente carinhosamente o chama, que é o Roberto Carreu, que é coordenador do Eixo Voluntariado no Brasil, entendeu? Então, agradecemos também a TV, certo? Que nos abre esse espaço já há algum tempo para falarmos das coisas do CVV e de nossos convidados também. Então, eu gostaria, Tânia, que você explicasse para os nossos telespectadores o que é a ASEC. Bom, a ASEC é uma associação sem fins econômicos e ela tem como finalidade promover saúde emocional. Ela iniciou promovendo saúde emocional de crianças e depois continuou para jovens, professores e adultos em geral. E para isso, ela conta com programas que foram desenvolvidos no exterior e trazidos para o Brasil pela ASEC, que são desenvolvidos com as crianças em sala de aula. E com isso, visa que as crianças adquiram, desde bem cedo, o que nós chamamos de hábitos emocionais saudáveis. Ótimo. E você, Roberto, como está o nosso CVV lá? O CVV está bem, o CVV dentro da proposta de apoio emocional e prevenção do suicídio. Nós estamos aí agora com novas linhas, novos desafios e sendo um trabalho voluntariado, a eterna luta por voluntários, buscas de voluntários, mas o CVV está bem disponível em www.cvv.org.br. As pessoas têm disponível de uma forma sigilosa, anônima e gratuita um trabalho para todo o Brasil. Está disponível. Bem, antes de entrarmos no nosso hall de perguntas, eu não diria que nem a pergunta, é uma conversa entre amigos, né? Entre pessoas que têm um interesse comum, que é a outra pessoa. Bom, depois eu vou formular uma pergunta, vou deixar no ar, para que você responda ao final. O que nós temos de novo, qual é a perspectiva para que o telefone 141 seja aberto definitivamente de forma gratuita a todas as pessoas. Mas voltando a conversar com a Tânia aqui, Tânia, eu gostaria que você, já vamos entrar no assunto, né? Você já explicou que é a SEC. Como nós podemos desenvolver a inteligência emocional das crianças? Bom, acho que eu queria responder sua pergunta ao contrário, como é que a gente não desenvolve inteligência emocional de crianças. É muito comum, quando a criança é pequenininha, e acontece alguma coisa e ela começa a chorar, né? Eu costumo dar sempre o exemplo da criança que cai e se machuca, né? Aí o pai fica muito constrangido, não queria que a criança estivesse sofrendo e diz para ela, não doeu. Entendi. E a criança sabe que doeu, né? E da mesma maneira que ele faz isso para uma dor física que é tão conhecida, tão simples, às vezes a criança fala, eu tô com medo, e o pai fala, não tenha medo, né? A criança está irritada e o pai ou a mãe diz, não tenha raiva. Então, na verdade, isso é o contrário da educação para a inteligência emocional. Entendi. Porque
desde cedo a nossa sociedade ensina a criança a não se perceber. Entendi. E o primeiro passo para a aquisição de inteligência emocional é as pessoas serem capazes de reconhecer o que elas estão sentindo e depois lidar com o que está sentindo de uma forma positiva. Se nós não ensinarmos as crianças desde cedo a reconhecerem seus sentimentos e validarmos, é normal ter raiva, é normal ter medo, né? É normal ter todos esses, normal ter ciúme do irmãozinho, né? Então isso digamos, seriam os primórdios da educação emocional. Nós validarmos que as crianças têm sentimentos como os adultos, é natural e pode lidar com isso positivamente. O Roberto, eu estava pesquisando esse assunto aí, né? Você, posso chamá-la de Por você, favor. né? Você é a especialista. Mas eu percebi algo que vai bastante ao encontro do nosso trabalho. Porque, pelo que eu vi, os pais devem ensinar as crianças a pensar sobre suas emoções, certo? Então, a pergunta que eu faria para você, Roberto, é a seguinte: a criança age para depois pensar? Olha, enquanto CVV para nós é difícil, porque nós estamos do outro lado da linha ou do outro lado do teclado, né? Então, para nós fica difícil, até os relacionamentos com crianças são poucos, né? Nós temos aí a partir de 12 anos, 13, 14 anos, raras crianças ligam para o CVV. Esse pensar e agir, eu acho que a Tânia poderia nos ajudar, porque muito bem, taca a palavra, pode explicar para nós. Eu pediria socorro à Tânia, porque esse contexto realmente ele é importante, né? Eu diria que não só as crianças, mas todo ser humano em geral tem instintos. Então, quando alguma coisa de ruim acontece, ou uma dificuldade, os instintos nos impelem a agir. É como se fosse para acabar com a dor do sofrimento emocional que se está tendo. Certo. Aí é que entra a educação emocional. As pessoas educadas emocionalmente percebem que estão sentindo, fazem alguma coisa para lidar com o sentimento, para voltar, e aí pensa, antes de agir, né? Quer dizer que age e depois pensa, então seria isso? Aí nós vamos dizer, as pessoas que são educadas emocionalmente têm autocontrole. Sim. Então, vamos dar o exemplo clássico da raiva, né? Estou com raiva, dá a impressão de que se eu sair xingando, se eu devolver a bola, a minha raiva vai passar. Não passa. Eu só vou conseguir pôr raiva no outro, mas a minha não vai passar. Com criança é mais automático, né? Nós estamos focando em criança hoje, com a criança é mais automático. Quer dizer, ela levou um tapa, ela quer dar outro. Exatamente. Né? E é como se, ao dar o outro, a dor que ela está sentindo, seja física ou emocional, vai passar. Isso é instinto. E é para isso que a gente cuida de educação emocional, né? Para que a criança possa adquirir autocontrole para poder pensar, para daí agir. Quer dizer que, pelo que eu estou entendendo, né, Roberto? O Roberto aqui também entende bem do assunto. Num primeiro momento, a criança age pelo instinto, não pelo raciocínio, por sentir as emoções. Seria isso? Eu diria assim, se ela aprender a parar, a gente costuma dizer o seguinte: existem sentimentos que são agradáveis e sentimentos que são desagradáveis. O sentimento desagradável, ele nos impele a fazer alguma bobagem, porque a gente quer se livrar dele. Então, quando a criança aprende, opa, estou sentindo algo desagradável, preciso fazer alguma coisa para me sentir melhor. Aí vai pensar no assunto e vai agir. Se ela não tiver esse tipo de educação, ela simplesmente reage. Muito bem. Outra pergunta, mais ou menos dentro desse contexto. Os pais podem ensinar os filhos a desenvolver sua inteligência emocional e canalizar essas emoções? Isso é possível de ser feito? Com certeza. Eu acho que o primeiro, desde a criança muito cedo, os pais podem conversar com ela na linguagem das emoções. Você está triste? O que nós podemos fazer para você parar de ficar triste? Você está nervoso? Como é que você pode se acalmar?
o seu irmãozinho, como você acha que ele está se sentindo? Isso é desenvolvimento de empatia. Então, os pais podem ter esse linguajar em casa, se colocando numa posição equivalente à da criança, né? Se a criança fala, pai, você está triste? Tô triste. Ele pode não querer contar a razão pela qual ele está triste, mas ele admite que ele também sente. Então, uma família que é ligada, né, nesse tema, que é preocupada em educar emocionalmente seu filho, vai fazer um trabalho pode fazer um trabalho muito interessante com o dia a dia. Ótimo. Nós vamos, assim, fazendo uma dinâmica no nosso programa, para que favor. Todos opinem, todos... como eu falei, é uma conversa que a gente procura desenvolver. Roberto, a criança, na sua opinião, senão você pode recorrer ao... A Tânia que é especialista. A Tânia que é especialista, né? A criança, ela pode identificar, a Tânia estava falando, que ela consegue identificar as suas emoções. E agora, é necessário que ela identifique também a emoção da outra pessoa, para que ela estabeleça essa educação emocional. Entendeu, Tânia? Uhum. Olha, eu posso... Porque parece que são dois polos envolvidos, né? As emoções da criança e as emoções daqueles que convivem com as crianças. Pais, professores, amigos, né? O que eu posso falar no campo da opinião, né? Não enquanto CVV, que nós estamos do outro lado da linha, é que eu vivi experiência logo que eu entrei no CVV, há muitos anos atrás. Meu filho era menino, talvez 7, 8 anos de idade. E quando eu chegava em casa com a fisionomia diferente daquilo que ele estava acostumado, eu me lembro que ele perguntava, pai, você está cansado, está nervoso ou está triste? Você está triste, cansado ou nervoso? Essa é a pergunta que ele fazia. A partir dali já não precisava, se eu estivesse triste, cansado ou nervoso, deixava de estar. Então ele, enquanto criança, sem ter tido a preparação que hoje já está disponível pela própria SEC, ele conseguia passar só pela expressão do adulto, a criança já puxa alguma coisa está diferente do tradicional, alguma coisa está diferente daquilo que eu estou acostumado. Isso vai se refletir lá na frente, quando as pessoas procurarem pelo CVV, quando ligarem para o CVV, quando estiverem teclando com o CVV, elas vão estar expressando isso, elas captavam enquanto crianças, vindo dos pais, alguma coisa que não era aquilo que ela queria. Ela não sabia identificar, mas ela sentia, e é muito clássico a gente ouvir e ler no chat, o jovem dizendo, meu pai não dava atenção, minha mãe não me dava atenção, minha mãe, são as faltas afetivas, as carências afetivas. Então, vindo da criança pela experiência que a gente tem de telefone ou de chat, de uma experiência pessoal, eu posso dizer que o adulto, o pai ou a mãe, entrar na casa, o ambiente, se não estiver bem dentro da pessoa, não estiver emocionalmente bem, a criança vai captar. Se ela vai conseguir falar ou não é questão realmente de uma educação emocional. Mesmo que eu tenha a impressão que ele não verbalize isso, mas ele sente, como diz o Roberto, em relação a esse exemplo que ele deu do filho, que quando ele chegava, com a expressão, ele já percebia. O que você pode nos dizer a respeito? Eu diria que conseguir entender ou perceber a emoção do outro se chama empatia. Certo. E empatia é um alicerce para bons relacionamentos. Então, se a gente for falar em habilidades sociais, nós vamos dizer assim, quanta gente se casa por amor e depois se separa, porque não conseguiu compreender o ponto de vista do outro. E compreender o ponto de vista muitas vezes passa pelo sentimento. Então, ensinar a criança a perceber os sentimentos dos outros faz parte da educação emocional dela. No CVV, a gente costuma dizer, em se tratando de sentimentos, né, que nós temos que calçar o sapato do outro, entendeu? Não estabelecer assim, segundo os nossos referenciais, porque os referenciais da outra pessoa são totalmente diferentes, concorda? Com certeza. Então tá bom. E às vezes numa mesma situação, a gente sente de um jeito, o outro sente de outro. Exatamente. Eu sempre costumo dar um exemplo, que se este copo
para você, pode ter diversas formas de ser visto. Para você, talvez seja para você tomar a sua água, né? Para mim, seja para acalmar o meu estado de nervo, né? A minha diabetes. E para o Roberto, talvez seja, ele como é um grande empresário, seja uma excelente oportunidade comercial. Entendeu? Então, realmente cada um vê, e tudo isso para a gente estabelecer que cada um vê de uma forma diferente. O mesmo objeto, a mesma situação. Certo, professora? Certo. Então vamos lá. Vamos para mais uma. Vamos nesse bate-papo que nós estamos tendo, né? Eu também andei pesquisando alguma coisa e a pergunta que eu quero formular a você é o seguinte: qual a principal fonte do desenvolvimento emocional da criança? Seria os pais? Seria a escola? Eu diria que a criança vai captar os ensinamentos tanto em casa quanto na escola. A gente tem uma variedade de situações muito grande. O pai que é preocupado em desenvolver emocionalmente o filho vai ser a principal fonte de influência. Existe uma questão que muitas vezes ele não consegue abarcar. A escola tem diversidade. Então, em casa é comum a família compartilhar os mesmos valores. Quando a criança chega na escola, as coisas ficam muito mais difíceis, porque os amigos reagem de forma diferente, os amigos se pautam por valores diferentes. Então, a escola também é um excelente espaço para a educação emocional. Então, para responder à pergunta, o ideal seria que ambas as fontes pudessem estar preocupadas desenvolvendo a criança. Eu percebo, né, que isso aí é verdade, é claro que é verdade. Você não estaria aqui, você é uma assim conhecedora. A gente tem vivência em relação ao trabalho que nós prestamos à comunidade, que é o CVV. Mas temos as nossas experiências como pais, como avós, né? E eu percebo que, às vezes, meu neto chega em casa, ele está meio tristinho, entendeu? E então, às vezes, até a mãe fica preocupada. O que será que está acontecendo? Será que ele pode estar sendo vítima de algum tipo de preconceito, né? E então, a gente percebe também que, na minha opinião, né, Roberto? Quem que você acha que... Mas apenas para assim concluir, é que realmente os pais podem ser a principal fonte, mas não podemos, veja bem, esquecer a escola. Com certeza. Porque é como você falou, é ali que ele se relaciona com a coletividade. Sim, com a diversidade. Com a diversidade. Muito boa palavra. Roberto, o que você pensa a respeito? Eu entendo que o primeiro degrau, o primeiro patamar é a família. Os valores, as crenças, os paradigmas estão dentro daquela família que a criança está chegando. Até ela nascer, ela não conhecia o mundo, ela passa a conhecer a partir do referencial pai e mãe, apenas isso. E depois e ali vão criar traumas e muitos dramas narrados no futuro. E depois ela se insere num outro ambiente social chamado escola. Depois ela vai se inserir num outro ambiente social que são os primos, trabalho. Isso, a cada novo pacote social que a pessoa recebe, a criança, depois enquanto a pessoa recebe, surge uma nova pessoa. Que saber trabalhar isso é importante. E afetado por isso, e se houver um desequilíbrio muito forte por isso, esse é um trabalho do CVV, que o CVV presta, que é buscar dar o equilíbrio através do ouvir ativo, para que a pessoa siga em frente, apesar de ter tido um drama, vivido um drama, estar vivenciando um drama naquele momento insuportável. Né? Muito bem. Parece que o tempo passa tão rápido, né? A gente fala, olha, o programa tem 1 hora. Eu vou pleitear para que tenha 2, porque nunca dá tempo da gente conversar sobre tudo. Então nós vamos ter que chamar agora um comercial aí, um intervalo, e depois voltamos nesse papo gostoso, nessa conversa aqui que nós estamos tendo. Tá bom, Roberto? Então tá bom.
compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você, compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Eu sou mulher, sou mãe, sou filha, sou trabalhadora. Hoje tenho mais direitos e não falta comida na minha mesa. Meus filhos crescem mais fortes e estão cada vez melhor na escola. Há 12 anos, o Bolsa Família vem mudando a vida de milhões de pessoas, garantindo um futuro melhor para as próximas gerações e ajudando a mover a economia no país. O Brasil não vai parar. Oi amigo, você aí em casa, você que está assistindo a TV Com, quero convidá-lo para todos os domingos você estar conosco no Show de Cururu. Domingo, 9 horas, tem o inédito do Show de Cururu e todas as quartas-feiras as reprises do Show de Cururu. Uma tradição já aqui na TV Com. Você é o nosso convidado. Todos os domingos e quarta-feira, Show de Cururu na TV Com os melhores cururueiros da nossa região. Algumas colegas falaram, olha, vai lá e se inscreve, vai receber o Bolsa Família. Eu tive esse suporte, né, até eu me capacitar como guia de turismo. Eu falei, bom, agora eu já tenho uma profissão, eu já estou andando com as próprias pernas. O Bolsa Família permitiu que milhares de brasileiros tivessem a oportunidade de se preparar para o mercado de trabalho e continua permitindo que mais brasileiros cresçam. O Brasil não vai parar. Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Bem, senhores telespectadores, mais uma vez estamos de volta aqui nessa conversa gostosa, nessa conversa muito esclarecedora que estamos tendo sobre educação emocional da criança. Tânia, o que significa uma criança emocionalmente inteligente? O que ele pode trazer de vantagens para ele próprio, para a família e para a sociedade de uma maneira geral? Qual a vantagem que nós temos em ter uma criança emocionalmente? Uma criança emocionalmente inteligente é aquela que percebe o que ela sente, é capaz de lidar com seus sentimentos de uma forma positiva, consegue reconhecer os sentimentos de outras pessoas e consegue respeitá-los. O que a gente tem como resultado disso, né? É uma pessoa mais equilibrada, com certeza. É uma pessoa capaz de estar aliviada das suas tensões. Então, olhando, por exemplo, o ambiente escolar, onde a criança está submetida ao estresse do aprendizado acadêmico, a criança emocionalmente inteligente aprende mais. Ela não tem a carga de estar tentando aprender alguma coisa e ao mesmo tempo tendo que lidar com sentimentos que ela não está compreendendo ou não sabendo como. Uma criança emocionalmente bem, ela consegue ser mais tranquila? Sim, com certeza. Ela desenvolve autocontrole. Porque isso daí é uma grande queixa dos pais, né? Uhum. Que a criança é muito agitada, que a criança não para e que briga muito. Então isso aí talvez seja a carência dessa educação emocional, seria isso? Acho que a gente tem dois tipos de agitação. Existem crianças que têm uma energia muito grande e estão sempre aprontando alguma, né? Que os pais ficam loucos. E existe aquela outra agitação que não para porque não está se sentindo bem. Sim. É essa que realmente a inteligência emocional vai trazer. Mas voltando à questão da sociedade, são crianças que vão se relacionar com outros de forma sadia, né? E quando a gente olha hoje os males da sociedade e fala em violência, em droga, em comportamentos autodestrutivos, isso é a antítese, né, da inteligência emocional. Isso é
são comportamentos oriundos da falta de inteligência emocional. Legal. Roberto, para a criança, eu até estenderia um pouco mais, para o ser humano de uma maneira geral, existem emoções boas ou ruins? Olha, as emoções boas e ruins é a pessoa que vai nos passar. Quando nós estamos no CVV, a pessoa nos liga, ela vai comunicar. Até em termos da chamada inteligência emocional, que eu poderia levar para o nosso trabalho de CVV como equilíbrio emocional, que é o nosso objetivo. Quando a pessoa nos liga, ela vai estar comunicando uma série de situações, que nós falamos problemas, situações de momento, mas que estão calçadas, estão sustentadas por um sentimento que naquele momento está desestabilizando a pessoa. Então este equilíbrio emocional, que é o que nós, enquanto voluntários, aprendemos a fazer, dar aquele apoio, evitando que chegue em extremos do pensamento suicida e dos atos suicidas, nós podemos dizer que esse é bom ou é ruim aquela emoção, depende de como está afetando a pessoa. Aquela emoção, entendi. Naquele momento, se está fazendo com que a vida dela perca o bem-estar, perca o equilíbrio. A motivação. Ela perca a motivação de vida, ela começa a se desligar do seu meio. Então aquela emoção, naquele momento, para ela insuportável, é importante que ela jogue para fora, desabafe e se equilibre emocionalmente. E uma vez ela equilibrada e ela comunica isso, ela é muito clara no final do ciclo do desabafo, quando ela já se entende, já começa a compreender melhor o seu dia a dia, seus momentos, sua situação, ela vai encontrar uma saída melhor para ela naquele momento que lhe dê uma nova perspectiva de vida e siga em frente. Então, para nós, aquilo que nos chega, nós acolhemos. E aquilo que ela faz depende dela, sendo uma emoção boa ou uma emoção não boa, vamos dizer assim. Né? Roberto, assim, quando uma criança, porque nós temos a nossa forma de atender as pessoas que aprendemos através de um curso, né? Temos curso já em vista, Roberto? Próximo curso em julho. Então nós aprendemos tanto a parte filosófica do serviço, como também a parte no trato com as pessoas, como conversar com as pessoas. A começar pelo clássico CVV, bom dia, boa noite, boa tarde, né? E depois por aí. Mas a pergunta que eu quero fazer para você, Roberto, quando uma criança telefona no posto e o plantonista atende, ele começa a falar assim, tipo assim, ô meu bem, pequenininha, fale, como que ele trata essa criança? Ou pelo menos como ele deve tratar? Olha, para nós a criança constitui um ser humano completo, só que ainda está em formação em termos de idade, apenas idade. Nós vamos tratar a criança com respeito de um adulto, nós vamos tratar a criança com a aceitação de um adulto. Ela vai estar comunicando dentro das limitações de conhecimento dela, de linguagem, e nós vamos estar cuidando. Não vamos passar para ela e para nenhuma pessoa que nos liga ou nos procura pelo chat algum julgamento ou algum questionamento que possa incomodar a pessoa, que possa inibir a pessoa de continuar o desabafo. Então, mesmo que seja uma criança, e nós, às vezes, como nosso trabalho é sigiloso e anônimo, às vezes nem sabemos a idade da pessoa, nós não vamos perguntar a idade, não vamos perguntar nome, nada. Então a pessoa pode estar conversando, ter uma idade maior ou menor, independente de estar dentro da classificação de criança ou não, para nós independe, nós vamos estar tratando da mesma maneira. E quanto só aproveitando do voluntariado, as pessoas que têm interesse em conhecer mais o CVV e têm interesse em ser voluntários, entrando no nosso site www.cvv.org.br, tem lá todos os postos do Brasil que estão fazendo com a programação de voluntariado, ou aquelas cidades que não tenham postos podem ser voluntários também pelo chat ou por Skype. Então as possibilidades de ser voluntário do CVV é muito ampla. Fechando então, as crianças para nós é um adulto do futuro, então nós cuidamos com o mesmo respeito e aceitação de que as outras pessoas também. E para a senhora, professora Tânia, né? Professora? Sim. A senhora tem jeito de professora, né?
os pais devem tratar a criança assim, de uma forma, com meu queridinho, meu amorzinho, devem conversar normalmente com as crianças. Falar de meu queridinho ou meu amorzinho, nós estaríamos falando em afetividade. E isso é sempre muito bem-vindo. A criança quer carinho, ela se sente bem com carinho. Agora, quando nós estamos discutindo um problema, independente da forma de tratamento, acho que o ponto que o Roberto mencionou é fundamental, é o respeito. Então, quando se dá à criança a condição de pensar sobre o assunto e tomar decisão, você está criando discernimento para essa criança ser autônoma, né? Para quando o pai não está próximo, ela poder tomar uma boa decisão. Então, eu acho que o tratamento em si, né, meu amor, meu querido, é uma forma carinhosa que não deveria estar obstruindo a verdadeira comunicação. Entendi. Né? Então, quer dizer, é a maneira que você fala com a criança. Sim. Né? Mas o conteúdo da mensagem precisa ser de passado. respeito e precisa ser de promoção de autonomia. Muito bem, parabéns. Cada criança tem em si, né, próprio, um ser humano, ele tem um potencial muito grande. Esse potencial pode ser desenvolvido com o conhecimento da educação emocional? Com certeza. Uma criança que é mais equilibrada emocionalmente, ela tem muito mais chance de desenvolver o potencial dela. Porque ela compreende melhor a si mesma e compreende melhor a situação, ao invés de estar tendo entraves voltados ao que ela está sentindo naquele momento. Quer dizer, daí a gente acaba concluindo que se desenvolvermos uma educação emocional satisfatória, né, Roberto? Nós teremos adultos mais produtivos, melhores emocionalmente falando, é isso? Isso. Felizmente, hoje nós já temos estudos científicos que provam isso. Um economista americano provou que $1 investido em educação emocional retorna em $10 em produtividade na idade adulta. Né? Hoje mesmo eu li uma entrevista feita por um professor da USP dizendo que se você vai olhar a questão da criminalidade, você tem 50% de chance a menos de que pessoas educadas emocionalmente entrem para esse tipo de caminho. Então, como a educação emocional já tem uns 10, 15 anos de desenvolvimento, porque é um assunto ainda novo, já é possível verificar casos onde você comprova que elas estão trazendo adultos mais felizes e adultos mais produtivos. Aí se eu queria acrescentar um dado importante. Sinta-se à vontade. Existe uma cidade em Santa Catarina que proporcionou um programa, no caso o nosso, de educação emocional para crianças, ao longo desses últimos 9 anos. Poxa, bastante tempo, né? Exatamente. Então, os primeiros alunos já são adolescentes, já estão no ensino médio. E com essa onda toda de suicídios ou de tentativas oriundas, né, do desafio da baleia azul, né, dessa discussão, a Secretaria de Saúde dessa cidade foi verificar e constatou que eles não tiveram um único caso de tentativa de suicídio entre os jovens que haviam participado do processo de educação emocional. Eu gostaria de falar em cima dessa belíssima colocação da Tânia, porque Sorocaba, há uns 10 anos atrás, fez para todas as escolas públicas um excelente trabalho. Foi a primeira cidade do Brasil a adotar como política de saúde pública o ensino emocional através dos trabalhos da SEC, programas do ZIP, né? E quando a gente ouve um dado de uma outra cidade, nós infelizmente Sorocaba parou por questões que não sabemos. O período foi feito, depois optou-se por não fazer. Mas quando a gente ouve que uma cidade continuou há 9 anos e que hoje os adolescentes preparados emocionalmente conseguem trabalhar dentro de si as questões mais perturbantes da adolescência e que toda essa onda de
perda, de desvalorização da vida, com pensamento suicídio e tentamento de suicídio não acontece nesse grupo, a gente chega à conclusão que realmente existe um caminho para jovens, né, para as crianças, para uma saúde emocional. Que pena que Sorocaba não deu essa chance para os jovens. E que bom que uma cidade em Santa Catarina deu. Parabéns para a cidade pelo trabalho que eu sempre, quando chegou aqui em Sorocaba, 2006, chegou em Sorocaba, foi adotado em toda a rede pública, e agora a gente ouve que é um trabalho sério, é um trabalho importante e de resultado. Muito bom ouvir isso também. Parabéns. O Roberto até antecipou, né, alguma coisa que seria a minha próxima pergunta. Fale um pouquinho sobre, nós já participamos desse trabalho, sobre os amigos do ZIP. Vale a pena investir nos amigos do ZIP? Vamos lá. As políticas públicas, e a gente tem recebido apoio nesse sentido? Está em processo, né, junto no MEC, novas diretrizes curriculares, e a gente já sabe que vão ser aprovados, né, os trechos que se referem à inclusão da educação emocional nos currículos. Que maravilha. Sorocaba tinha se antecipado a isso, né, de forma isolada, e seria ótimo agora a gente poder estar comemorando, estar na frente como esteve por um bom tempo. Mas eu, explicando Amigos do ZIP, é um programa para crianças na faixa de 6 a 7 anos. Ele é desenvolvido na escola, com a classe em que as crianças estão no dia a dia. E quem faz esse trabalho é o professor das crianças. Então, o nosso trabalho da ASEC é preparar o professor para conduzir com as crianças. Como é que ele funciona? Ele tem uma história, é a história dos Amigos do ZIP. O ZIP é um personagem, mas o importante são as crianças. E nessa história os personagens vão tendo dificuldades. Começa com uma dificuldade pequena, porque o Tiago não pode levar o Zip, que é um bichinho, na escola. Depois começa com uma briga entre as meninas, evolui para bullying, tem processos de perda. Então a história vai trazendo dificuldades que são comuns à vida. E ela, contada em pedacinhos, ela permite que o professor conduza uma discussão e reflexão com as crianças, conduza eles se colocarem no lugar do personagem, eles perceberem que eles também sentem aquelas coisas, e eles brincam. Na verdade, se você vai dizer, se eles estão tendo uma aula de comunicação, por exemplo, eles vão fazer uma dramatização. Eles vão receber uma situação difícil para comunicar para o amigo, então eles ficam um de pé na frente do outro. O que eu queria dizer é que para a criança aquilo é uma aula como se fosse uma brincadeira. Beleza. E na verdade ele vai desenvolvendo a cada uma das 24 aulas a disciplina de educação emocional, ou seja, ele vai adquirindo uma habilidade nova a cada uma das 24 aulas para consolidar. Ótimo. Esse programa aqui que nós estamos fazendo, segundo a nossa produtora, a Jo, que está lá, essa simpatia aí, ela diz que é um programa e na sequência deverão vir alguma coisa. Talvez até fique alguma coisa, porque não dá para nós conversar, até que eu assim gostaria. Mas talvez até antecipando esses novos programas, da qual você irá participar, e nosso amigo Roberto também, às vezes existem lares com sérios problemas, né? Aliás, todos nós temos problemas. Dificuldades, né, Roberto? Problema é uma palavra muito pesada no CVV. A gente não usa isso daí, né? Existem sentimentos. Problemas é outra coisa. Problemas a gente coloca entre aspas. E qual é? Então existem lares de pais separados, de pais alcoólatras, mães com droga. Como que a criança consegue se adaptar a essa situação? É aí que vem o papel da escola, né? À medida que a criança em casa não tem aquele início que nós falamos, que as famílias podem dar e que é tão desejável, quando ela começa a participar de um programa de desenvolvimento emocional,
ela vai se estruturar melhor mesmo não tendo em casa. E o resultado disso que nós vemos é que ela compreende-se muitas vezes mais habilidosa do que os pais. Então, apesar da dificuldade que ela está tendo, ela vai desenvolver habilidades que vão permitir ela ter uma vida melhor. Claro, a situação ideal seria que não fosse assim, mas justamente a escola cumpre um papel importante quando ela dá a todos a oportunidade desse desenvolvimento. Então, é porque também, né, Roberto, nós podemos considerar que nem todos os pais tiveram a educação emocional. Então, o que você acha? Eu acho que isso é complicado para os pais transferir isso aí. Como que eu vou educar o meu filho de forma emocional se eu não sei o que é isso? O que você acha, Roberto? Olha, eu acho que enquanto educação emocional propriamente dita, como a Tânia disse, é uma coisa muito recente, essa estruturação do aprendizado emocional para a vida é uma coisa recente, então com certeza a grande maioria dos pais não tiveram. Mas eu acredito que a Tânia pode nos complementar dentro daquilo. Agora eu vou abusar um pouco do Freud, que ele joga tudo para todo adulto volta a ser criança ou vive na fase de infância. Eu acho que esse aprendizado emocional ele é eterno, né? Enquanto de 7 a 70, de 8 a 80, não é que porque eu não tive ou eu não pude passar para os filhos, ou porque meus filhos já estão adultos, ou porque eu já estou numa idade mais avançada, que eu não posso voltar e aprender. O aprendizado é eterno, e a gente tem visto isso enquanto as pessoas que procuram o CVV e querem sair daquela situação difícil que estão vivenciando, o esforço que elas fazem para poder entender o processo que estão passando, compreender e fazer a mudança. Então, eu acho que essa busca, até eu perguntaria se a Tânia, se existe algum programa de continuidade, por exemplo. A criança, hoje, ela tem o privilégio de acessar esse tipo de educação. O adolescente tem essa chance, o adulto tem essa chance, a pessoa de mais idade tem essa chance. Como que nós poderíamos, e agora eu falo enquanto CVV, porque que bom se todas as pessoas pudessem ter um anteparo emocional bom para poder até não precisar chegar nos pensamentos de morte. Então, dentro desse ciclo de aprendizado possível, eu até perguntaria para a Tânia se existe um planejamento na criança, sim, e o adolescente, e o adulto. Como é que nós podemos dar um help emocional de aprendizado para as pessoas? Eu acho que isso é bacana para a gente poder estruturar aqueles que não puderam ter no passado, né? E eu quero encaixar dentro dessa sua pergunta o seguinte, depois na sequência, né, existem probabilidade de suicídio entre as crianças por ausência da educação emocional? Sim, existe, não são tão comuns quanto nos jovens, são muitas vezes confundidos com acidentes, mas sim, existem suicídios entre as crianças, o que é lastimável. Agora, respondendo a pergunta do Roberto, né? Nossa primeira observação, quando nós começamos a trabalhar com o programa Amigos do Zip, foi que nós íamos capacitar os professores. E o professor, quando ele está dando a aula, ele está falando para a classe, mas ele também está falando para si mesmo. Então, a resposta imediata que a gente teve na enorme maioria dos professores foi que eles tiveram educação emocional à medida em que eles estavam conduzindo o processo com a classe deles. Agora, lembrando dos tempos, né, em que Sorocaba tinha programas como política pública, nós chegamos a desenvolver um curso para adultos, chamado Saúde Emocional, com um número expressivo de participantes, justamente para que tivessem a oportunidade de se desenvolver. Ótimo. E a partir do ano passado a gente trouxe um programa para adolescentes, para olhar exatamente essa fase. Roberto? Eu acho que já respondeu. Para que temos mais alguns minutos, professora. Eu gostaria que você falasse algo que você deseja falar, quer passar alguma mensagem e dizer do seu trabalho, que você já falou, mas sinta-se à vontade para colocar o que você desejar em 2 minutos. Em 2 minutos, ok. Porque 2 nós precisamos reservar para o Roberto. Ok. Eu acho que a gente tem preocupações gerais, todo mundo, com prevenir doenças. E existem doenças emocionais também. E acho que quando a pessoa se sente doente emocionalmente, é bom ligar para o CVV,
né, para que tenha prevenção de seus comportamentos autodestrutivos. Agora, se nós pensarmos na infância, a gente não quer que chegue nisso. Beleza. Então, nós estamos falando em promoção de saúde, né? Ao invés de olhar fatores de risco, olhar quais seriam os fatores que protegeriam nossas crianças para nunca precisar entrar em situações tão angustiantes quanto aquelas que o CVV atende. Que bom. Essa é a missão da SEC. Muito bem, parabéns para a SEC, parabéns para a senhora que está capitaneando, né, esse trabalho. Roberto, 2 minutos para suas considerações finais, fale um pouquinho do CVV e para nós podermos partir para o encerramento, infelizmente. O CVV, apoio emocional, prevenção, suicídio, disponível no 141 para os estados, exceto o Rio Grande do Sul. Então, para todo o Brasil, 141 nas cidades que têm posto do CVV. Para as cidades que não têm posto do CVV, pode usar Skype, pode usar o chat. Vocês entrando no nosso site, vocês vão ter todas as disponibilidades de atendimento no Rio Grande do Sul. O 188, que é uma parceria com o Ministério da Saúde. E em breve estaremos estendendo para mais municípios e até 2020 todo o Brasil. É um serviço voluntariado. De graça, né? É um atendimento totalmente gratuito, né? É um serviço de voluntariado, aquelas pessoas que tenham a intenção de prestar um serviço de voluntário para as pessoas emocionalmente instáveis, queira trabalhar nesse campo, estamos à disposição também pelo site, vocês encontram. Muito bom ter ouvido as notícias da Tânia, nós que vivemos do lado de cá, dos enfermeiros, do pronto-socorro, saber que o trabalho que vem sendo feito na base está dando resultado, porque uma estatística lá em Santa Catarina disse que funciona. E também saber que lá em cima no Ministério da Educação também alguém já está se preocupando em fazer irradiar para todos os jovens, as crianças de hoje, jovens também, adultos do futuro, uma preparação emocional. Parabéns mais uma vez à SEC e o CVV está à disposição. Bem, muito obrigado. Nós estamos no nosso minuto final. Eu quero agradecer a você, Tânia, agradecer ao meu amigo, ao nosso plantonista Roberto, e agradecer à TV que nos abre esse espaço, e para que o nosso telespectador fique com aquele gostinho de quero mais, comunicar que nós daremos continuidade a esse programa na próxima quinta-feira e já convidá-los. Ok, senhores telespectadores, muito obrigado pela sua audiência e volte porque o assunto vale a pena ser visto. Muito obrigado, boa tarde. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora...